Olá, está começando mais um podcast Amo Família e é sempre muito bom estar aqui com você, trazendo sempre um bate-papo que agrega valor, que edifica. E eu espero que você fique conosco até o final, porque hoje eu tenho aqui um convidado muito especial e que com certeza o que ele tem para compartilhar conosco vai abençoar muito a sua vida. Já dá o seu like e mande esse link para as pessoas que você ama e que você quer bem, para que mais pessoas possam ser abençoadas, ok? Então, faça isso agora. Eu quero já apresentar o meu convidado aqui, Adson Belo. Que bom que você veio, Adson. Obrigado, pastor. viu? Obrigado pelo convite. Muito bom tê-lo aqui. Deixa eu já ler um pouquinho aqui da biografia do Adson. O Adson, ele tem 21 anos de experiência na formação de líderes e obreiros, é pastor, teólogo e escritor, casado há 19 anos com Alba Belo e pai de Ágata Manuela e Davi, possui uma sólida formação acadêmica, incluindo bacharelado em teologia pela Faculdade de Teologia Integrada, pós-graduação em ciência da religião, pós-graduação em psicopedagogia e está atualmente se especializando em teologia e interpretação bíblica. Suas especializações incluem o livro de Levítico, hebraico bíblico intermediário e um estudo sobre o que o hebraico nos diz sobre a Bíblia. Ele atua como pastor sênior da Cidade IMAF há 17 anos, é diretor do Instituto de Teologia ITEPA. Bom, é uma alegria muito grande receber você aqui e como eu já fiz com muitos pastores essa pergunta, vou fazer para você. Como tudo começou? E que bom que tudo começa a partir de um propósito. Eu me batizei, eu tinha 15 anos de idade. Com 16 anos eu tive meu primeiro contato assim na perspectiva ministerial. Foi com a regência e como professor de escola bíblica dominical de adolescente. E dia 30 de abril de 2002, para ser preciso, eu tinha 18 anos de idade e estava embarcando da rodoviária Tietê, no sentido Assis, para minha primeira viagem missionária. Então eu tinha 18 anos de idade. 18 anos? 18 anos de idade. E essa viagem missionária, você estava indo para Assis? Isso, para Assis. Então fiz... Era alguma conferência? Era um trabalho missionário, que era uma base missionária que tinha lá. Então era Assis, Palmital, Cândido Mota e Guarapuava. 30 de abril de 2002, 18 anos, dali começou o start ministerial na minha vida. Você até então, você era apenas um jovem com o coração incendiado. Isso. Promissor na igreja local. Ah, tá. Então eu conto a partir desse dia, 30 de abril de 2002, aonde eu saio do ninho e vou acessar aquilo que hoje acesso para a glória de Cristo. Qual foi o momento que você entendeu assim que você tinha uma chamada pastoral? Desde o meu início, quando nessa viagem, era um trabalho totalmente missionário, quando eu retornei, fui convidado para cobrir um pastor no Jabaquara nessa época que ia ficar ausente. Então eu fiquei fazendo os cultos e nessa responsabilidade de culto entendi minha missão, que era muito mais do que pregar, mas sim pastorear. Até porque minha mensagem sempre foi uma mensagem muito mais pastoral do que uma mensagem itinerante. Agora, veja só, o Douglas, ele sempre insiste nessa questão. Poxa, deram para todo mundo o título de pastor, quando na verdade existem 5 ministérios, segundo o apóstolo Paulo, né? O apóstolo, profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Isso. Como é que você vê isso? Pô, deram para todo mundo o título de pastor. E aí ele sempre diz o seguinte, é muito complicado quando você, por exemplo, no seu caso, você é mestre e pastor. Pastor local. E pastor local. Aí ele fala assim, mas quando você tem o cara que é só mestre e você coloca ele para pastorear, você coloca ele numa condição muito pesada. Por quê? Porque o mestre, ele ama estudar, mas ele não tem paciência fazer uma visita. Como é que você vê isso? Eu acho que é um grande problema hoje, até por causa do que nós chamamos da vaidade. Me parece que o ápice era o cargo pastoral. Aí depois é apóstolo, aí depois é bispo. As pessoas vão brigando, dizendo bem assim, eu quero chegar naquele cargo. Não é sobre chegar no cargo, é chegar na missão. Exatamente. O maior evangelista de todos os tempos, chamado Billy Graham, morreu sendo evangelista, porque cumpria a sua missão. O problema é que alguns têm a vocação de evangelista, mas têm a vaidade de ser chamados de pastores.
E acha que ser pastor é mais do que evangelista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É sobre isso, entender o seu propósito. Quando Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios, não fala sobre cargo, fala sobre missão. Exatamente. Fala sobre serviço. É. Então o problema nosso é que a gente está tão desinformado sobre o assunto que a gente acredita que aquilo é muito mais cargo do que missão. Eu cheguei para um amigo e vendo a luta dele na igreja, e a igreja não rompia, e ele é um mestre. Ele ama estudar, pesquisar, e ele, como você, gosta de ver o original, e de grego, hebraico e tal. Falei, cara, eu vou te dar um conselho. Você é um grande mestre tentando ser pastor. E é muito difícil, você não vai conseguir, entendeu? Eu acho que você tem que estar fazendo certo, no lugar certo, cumprindo o seu propósito dentro da sua vocação. E a sua vocação é ser o mestre. E não tem nada de errado. E aí, o grande problema, Paulo vai nos ensinar sobre isso. Paulo era mestre, Paulo era apóstolo, Paulo era evangelista. Quando precisava de Paulo um viés evangelístico, ele está na igreja de Éfeso. Ele está lá na cidade de Éfeso fazendo papel evangelístico. Mas quando ele precisa consolidar de forma doutrinária, ele usa toda a sua vocação como pastor e mestre. É o que a gente estava falando antes no intervalo, falando um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita, e aí o texto diz que os discípulos vão chegar no sepulcro e tem uma pedra, tem 2 anjos. O texto diz que João é categórico e minucioso. João diz assim, havia 2 anjos onde jazera o corpo de Jesus. Um sentado à cabeceira e outro aos pés. Até o mundo angelical sabe o lugar de cada um. O problema nosso é pastor querendo ser evangelista, evangelista querendo ser mestre, mestre querendo ser apóstolo, e aí a gente vive essa banalização. Atos capítulo 13 diz que haviam na igreja de Antioquia mestres e profetas. A gente precisa entender que cada um precisa atuar no seu nicho, mas em função e operação do corpo. Exatamente, eu também penso assim. Bom, você tem uma especialização no livro de Levíticos, Isso. né? Qual a mensagem deste livro que você acha que é para os nossos dias? Eu acho que o livro de Levítico é um dos livros mais fascinantes. As pessoas dizem bem assim, como é que você fez especialização no livro de Levítico? Primeiro, Levítico em hebraico é Vaikra. Vaikra, está dentro do Pentateuco. É um livro cerimonial, onde Deus, através de Moisés, vai estabelecer a linguagem cerimonial sacrificial. Do capítulo 1 ao capítulo 5 no livro de Vaikra vai falar sobre 5 sacrifícios, ou as 5 ofertas. E eu queria deixar a segunda oferta, que está no capítulo 2, chamada oferta de manjar. Das 5 ofertas, 4 ia sangue, uma não ia, que era a oferta de manjar, oferta de cereal. Essa oferta de cereal e de manjar é completamente diferente das outras. O Senhor institucionalizou, baseado, que o homem hebreu deveria fazer uma massa, levar para o templo, e quando chegasse no templo, o sacerdote colocaria a mão nessa massa, tirava o punhado, e com a mão cerrada no punhado, ele levava até o altar, queimava, isso subia como memorial à narina de Deus. E o resto dessa massa se santificava. A palavra santificar ali não é canonizar na perspectiva católica, apostólica, romana. Santificar significa separar. Só que ela só se torna separada a Deus quando esse punhado é queimado. Só que esse resto da massa não era para Deus, era para o sacerdote e sua família. A mensagem que eu deixo é, Cristo é esse punhado queimado no altar, que essa massa que somos nós, só nos tornamos santificados por causa do sacrifício de Cristo. Então o livro de Levítico remete tudo a Cristo, por ele e para ele são todas as coisas. Aquelas leis cerimoniais, e eram muitas, quando Jesus vem, essas leis cerimoniais, elas são abrogadas, não é? Sim. E fica mais, agora, as leis morais. Morais. Exatamente. Aquelas leis tinham a ver com a saúde do... Total. Porque, na verdade, o conceito de Deus não foi cuidar só da alma. Um dos rabinos mais importantes, que é Rashi, diz que a ideia da Torá não é cuidar só do corpo, mas cuidar da alma. O homem é composto de ser alma e corpo. Então, quando eu tenho uma saúde emocional, eu também tenho uma saúde física. Então, a lei cerimonial trata de coisas de saúde física e saúde emocional também. Que ótimo. Bom, você é pastor de uma linda igreja, eu tive o privilégio de estar lá nos dias em que vocês celebravam o aniversário, e você tem ministrado muito para pastores e líderes. Como você vê a igreja evangélica no Brasil hoje, esse crescimento? Se você já quiser também falar um pouquinho sobre essa liderança nova, pujante, e na frente de igrejas que estão, assim, numericamente falando, crescendo de forma, assim,
bem interessante. Como é que você vê? Eu tenho viajado para muitos estados e países ministrando e eu tenho acompanhado o crescimento, o avivamento que tem acontecido nas igrejas. Eu penso que o evangelho e a igreja nunca teve tanto acesso como teve nos últimos tempos. Só que uma coisa que me preocupa, o cuidado da gente não ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Exatamente. Esse é o cuidado. Por quê? Porque me parece que a fala de Dietrich Bonhoeffer literalmente está atualizada. A graça barata. Por quê? Porque uma igreja cheia de pessoas vazias são pessoas que vão para um programa na igreja, não vão para um ambiente de transformação. A igreja é um agente transformador. A igreja precisa ser um agente transformador da sociedade através de pessoas. Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, diz que uma sociedade não é feita a partir de prédios. Uma sociedade é a partir de pessoas. E o foco principal da igreja não é o prédio, mas sim pessoas. Se a igreja perde o foco de transformar pessoas, ela enche o prédio de pessoas vazias, aonde oferece para essa igreja entretenimento. Queria aproveitar o canal baseado nessa pergunta para fazer a gente pensar. Será que a gente não está se tornando muito mais um ambiente de entretenimento gospel ou deixando de ser um útero espiritual de gerar pessoas que têm um caráter de Cristo? Exatamente. E essa é outra pergunta que eu faria para você, porque, veja só, sem dúvida alguma, a gente tem uma igreja hoje que, em termos de número, ela é gigante. Agora, será que esta igreja, numericamente falando, gigante, está impactando a sociedade, falando em transformação, como poderia? Eu tenho plena certeza que a maioria das pessoas que estão dentro de um rebanho não sabe o que estão fazendo ali. Baseado até no texto de João 6,60. Um dia Jesus olha para os discípulos, Jesus não está falando para a multidão. A Bíblia diz, e Jesus pregou um sermão duro para os seus discípulos. O texto diz que os discípulos disseram, é duro esse sermão, como podemos suportar? Jesus disse, não, o sermão que eu prego não é duro, é espírito e vida. E depois desse sermão, muitos dos discípulos deixaram Cristo. Nós nunca vivemos, pastor Josué, um trânsito religioso que vivemos hoje. Exatamente. Por quê? Porque nós não estamos atrás do evangelho, nós estamos atrás de estrutura e infraestrutura. Nós não estamos atrás mais de confronto e nem de alinhamento. Esse que é o grande problema, né? Nós estamos vendo mais consumidores do que discípulos. Adoradores. A igreja virou um supermercado, ou então um restaurante, onde você pega um cardápio e escolhe o que você quer comer e tal, entendeu? E os pastores, muitas vezes, com a intenção de encher a igreja, estão se submetendo a isso. Foi quando o pastor Fábio Coelho disse, né, que hoje o grande problema não está fora, está dentro, que são os falsos irmãos e os falsos profetas. Uau. Você pensa assim também? Penso, até porque penso, quando Jesus aparece na Palestina, Jesus não começa seu ministério a partir dos prostíbulos nem dos bares da Palestina. Exatamente. Jesus começa o seu ministério a partir das sinagogas e do templo. Exatamente. Então Jesus entende que precisa de uma transformação de dentro do ambiente religioso para fora. Hoje, se Jesus se manifestasse novamente, ou um reformador, na perspectiva de John Wycliffe ou de Martim Lutero, eles não começariam essa reforma se não fosse pelo mesmo lugar que Jesus começou, que eles começaram, que hoje precisa, de dentro para fora. Por quê? Como o Senhor bem disse, quando Jesus entra no templo em Jerusalém, todo lugar do lado de fora, Jesus é paciente, mas no templo ele chuta. Por quê? Porque um ambiente de consumo tirou a ideia da casa de oração. Então a igreja atual está se preocupando muito mais com aqueles que consomem e aqueles que servem para consumir. Posso usar uma expressão forte? Pode chocar. Mas toda prostituta precisa de um cliente, toda prostituta precisa de um cafetão. Então o problema está aqui. O que nós somos hoje? Ou nós somos a prostituta cultural, ou nós somos o cliente cultural, ou nós somos o cafetão que goza desse privilégio. Nós não devemos ser nenhum dos três. Devemos ser adoradores na casa de Deus. Exatamente. Inclusive, aqueles cambistas, eles vendiam sacrifício, né? Sim.
Hoje se vende tudo. Você não precisa orar, eu vou orar por você. Exatamente. Você não precisa ler a Bíblia, eu leio por você. É lógico que os cambistas pós-modernos continuam hoje. Você não fica em casa, porque eu busco por você. Exatamente. Eu clamo por você. Basta você trazer seu dízimo e sua oferta e seu dízimo e seu sacrifício. Então é um evangelho que está em Malaquias capítulo 1, verso 6, quando o Senhor diz a Malaquias sobre os sacerdotes na igreja: eu tenho odiado o pão mofado de vocês e a oferta de vocês que está manca. Exatamente. Inclusive, oxalá houvesse alguém que fechasse as portas do templo para que vocês não acendessem o fogo no meu altar em vão. Realmente, eu penso, quando você estava me falando sobre aquele café para receber novos membros e que você apresenta a verdade. Não é? Porque é o seguinte, uma coisa é uma igreja no dia de festa, não é? Uma coisa é participar de um culto, outra coisa é viver o dia a dia da igreja, não é? Assumir aquele compromisso radical com o evangelho. Muitos pastores estão nos ouvindo aqui e é muito importante que você fale um pouquinho sobre isso. Desde 2016 nós temos um momento de integração de novos membros, chamado Café com Meu Pastor. Hoje existem muitas igrejas fazendo. Entretanto, desde 2016, a nossa apresentação não é uma apresentação apaixonada, mas uma apresentação literalmente ajustando. As pessoas se cadastram e querem se tornar membro. Então, nesse dia, eles chegam a um café preparado. Depois que eles tomam café, eles sentam comigo, o pastor da igreja. Então, pode ter 100, 200 ou 10. Eles vão sentar. Então, eu vou explicar primeiro. A nossa igreja tem 17 anos. Então, eu vou apresentar fotos, história dessa igreja, a historicidade dessa igreja. 2, vou apresentar o credo dessa igreja. O que essa igreja acredita na perspectiva da salvação, do casamento, da escatologia e etc. Essa comunidade tem essa confissão de fé. Terceiro, eu digo para eles, nada desse café está sendo feito para você ficar, mas sim para conscientizar, porque a partir de agora, se você quiser ficar, ninguém vai lavar a louça para você e nem lavar o banheiro. Aí eu dou um exemplo para eles. Um visitante que dorme na minha casa 1, 2 dias, eu não permito que ele lave a louça nem lave o banheiro, mas se ele decidir morar, ele tem suas obrigações domésticas. Então, alguém que quer se tornar membro precisa entender que não pode ser tratado mais como visitante. Então, esse café com o pastor é um choque. Porque as pessoas estão achando que vão receber. Não. Você precisa entender que a partir de agora você é membro do corpo e tem responsabilidade. Se for um pastor? Não. Se for pastor, ele tem que literalmente fazer seminário, porque nós estamos vivendo um problema de pastores que ao longo do tempo tiveram que exercer o ministério por causa da necessidade da cidade, etc, etc. E ele chega lá e diz assim: pastor, ninguém vai tirar teu cargo, mas você precisa estudar. Porque se um pastor sem estudo já tem medo de falar besteira e fazer besteira, imagina um pastor com estudo. Ou um pastor com estudo já fala besteira, tem um risco de falar besteira e fazer besteira, imagina um pastor sem estudo. Mas o Carlito Paz fala uma coisa que é interessante. O pastor tem que ter rebanho. Total. Então, a partir do momento em que ele não tem um rebanho, ele já não exerce mais o pastorado. Exclusivo, é um pastor auxiliar. Exatamente, é um pastor auxiliar. Isso. Então, eu sou muito a favor de que realmente quem chega pode ser apóstolo, presbítero, pastor, evangelista. Ele tem que fazer uma imersão na cultura desta igreja, ele tem que ser afetado pelo DNA dessa igreja, entendeu? Ele tem que ser liberto dos ranços da outra igreja. Vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fora de Corintos. Ele fundou a igreja durante 1 ano e 6 meses e vai pastorear essa igreja de forma EAD. Ele implanta essa ideia de EAD pastoreando por cartas. A família de Cloé envia uma carta para ele dizendo que tem um problema na igreja local. Que quem está lá local não é o pastor. Porque se fosse pastor, conseguiria resolver. Eles enviam a carta, Paulo manda a carta como pastor. Porque Paulo está dizendo bem assim, quem está me representando não é um pastor local, ele é um pastor auxiliar, mas o pastor de verdade tem o poder de decisão no rebanho local. Rapaz, eu estou muito preocupado com essa pregação da graça barata, não é? E da doutrina da predestinação, para mim, mal interpretada. Né? Mal interpretada. Eu, em partes, acredito na predestinação, um pouco diferente do que os calvinistas acreditam, não é? Mas eu penso que está havendo uma banalização da graça. Como é que você vê isso? Eu penso que é a pior de todas as banalizações. Existe uma palavra que nós chamamos de galacionismo.
Galacionismo é atribuir um cerimonial ou um rito como conceito de salvação. Me parece hoje em dia que quando você confessa os 5 pontos de Calvino ou concorda com qualquer desses pontos, você já literalmente está predestinado à salvação. Isso não é verdade, isso é um galacionismo. Acreditar nisso é como um adventista do 7º dia que não tem problema ele guardar o sábado. O problema é credenciar o sábado como credenciamento de salvação. Exatamente. Galacionismo. Então, o problema que a gente está vendo hoje parece que confessar uma linha teológica torna essa pessoa salvo. E quem nos salva é o sangue de Jesus. Claro. Não é o sangue de Armínio, não é o sangue de João Calvino, não é o sangue de nenhum teólogo. Nem as obras dos mesmos, mas a obra de Jesus Cristo. E você corre um sério risco de se perder no caminho. Total. Você tá me entendendo? Porque no final das contas você se torna muito mais helenista, porque esse é o grande problema. O helenista é o casamento entre a religião e a filosofia. Não tem problema, como teólogos nós discutimos. Sim, claro. Só que o problema é que parece que a gente se tornou muito mais filósofo do que exegeta, biblista. E aí a gente fica literalmente, é muito mais... Olha, como fulano disse, como o reformador tal disse. Maravilhoso, a gente pode citar vários aqui. Só o que a Bíblia diz. Será que eu sou servo da Bíblia, servo do texto? Exatamente. Vou te fazer uma pergunta e fica tranquilo para responder, porque eu acho que tem respaldo bíblico para todos, né? Você é tribulacionista? Sou pré-tribulacionista. Pré ou pós? Sou pré. E por quê? Na verdade, existem 2 linhas de pré-tribulacionista. Existe a pré-tribulacionismo que tem medo de ficar aqui e o pré-tribulacionista que tem a convicção bíblica. Então, alguns a gente foi ensinado, a maioria dos pré-tribulacionistas, olha, eu quero ir pro céu. Eu fui ensinado como pré também. Olha, eu quero ir pro céu porque eu não quero ficar aqui. Não. Eu não sou pré-tribulacionista porque eu tenho medo da grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista por convicções exegéticas e bíblicas. Aí se o senhor me perguntar, mas se o senhor estiver errado no que tange o arrebatamento, por isso que são linhas, pré, meso e pós. Se eu estiver errado, não tem problema. Eu passo 3 anos e meio e sou arrebatado. Aí se eu estiver totalmente errado, eu passo 7 e sou arrebatado. Como o povo foi guardado no Egito pelas 10 pragas, serei guardado. Mas minha linha é pré-tribulacionista. Eu também penso assim. Eu acho que a grande certeza que a gente precisa ter é de estar preparado para estar com Jesus. Certo? Eu acho que a gente está tão habitolado que parece que quem é pré é herege, quem é pós é herege, quem é mes é herege. Parece que não se senta à mesa. No ambiente acadêmico, a gente precisa entender que os 3 são linhas de pensamento. Exatamente. E que não compromete nem afeta Nem nada. a nossa salvação. Quantos livros você já lançou? 15 livros e uma Bíblia comentada agora. Fala um pouquinho da Bíblia, eu achei Isso. bem interessante. O ano retrasado, a Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria, lançou uma Bíblia com curso de crítica textual de minha autoria, espaço para anotar, e essa Bíblia já bateu mais de 10 mil exemplares. E agora, no mês de janeiro, eles fizeram um relançamento Slim Luxo, uma Bíblia com espaço para anotar, linda demais, muito legal. chamada Bíblia Pergunta Por Quê. E quantos comentários você tem? 3.500 guias introdutórias na primeira tiragem. Aí acompanha mais um curso de crítica textual, exegese e ferramentas interpretativas, que é a área da minha atuação. Que bênção. E como é que você encontra tanto tempo para escrever assim? Rapaz, tem que escrever, pastorzão. Não tem jeito. É o que eu falei agora. Quem tem obrigação tem propósito. Quem tem propósito realiza. O Hernandes dizia lá, uma vez eu perguntei para ele, ô Hernandes, onde é que você arruma tanto tempo para escrever? Ele falou, não tenho celular. Mas só que agora ele tem também. E continua escrevendo. A grande vantagem é o seguinte, até Paulo, a carta mais sublime de Paulo é a carta aos Romanos. Tem 16 capítulos. Só que não foi Paulo que escreveu. Não? Não. Quem que escreveu? Capítulo 16, verso 23 de Romanos diz assim, eu, Técio, essa carta vos escrevi de punho. Ele ditou? Ele ditou. Ah, tá. Até o apóstolo Paulo, que era o camarada do camarada, decidiu ditar e outro escrever. Com toda a estrutura que a gente tem hoje, fora o celular, fora aplicativos e fora equipe, hoje você só não produz material acadêmico se você não quiser. Hoje você pega... Eu tenho alguns livros que são séries de mensagens que eu ministrei. Com transcrições. E transcreveram e tal. Que é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez a carta aos Romanos. Então hoje tem um chat GPT também, que te ajuda também. mais a... É isso aí. Aí tem alguns que não escrevem nada também, né? Manda o chat escrever. Escreve, faz aí pra mim. Inteligência artificial. Artificial, Muito bem. Dos livros que você escreveu, qual que você, assim... Porque sempre a gente tem um livro que mais gosta, né? Sim. Qual é o livro que você mais gosta? Fala, esse livro aqui eu gosto muito. Eu lancei 15 livros, mas tem um livro chamado Cansei, Até os Fortes se Cansam.
Esse livro eu escrevi no meio de uma crise de burnout que eu tive. Depois de um ápice ministerial, acumulando muita coisa, depois de superar essa crise de burnout, eu fui fazer uma pós em psicopedagogia. Depois que eu finalizei essa pós em psicopedagogia, eu fiz questão de lançar esse livro. Um casamento entre a teologia e a psicologia, sobre a teopsicologia. E eu falo sobre você tem direito de cansar, mas não tem direito de parar. Num tempo onde dizem que os líderes são literalmente Superman e Mulheres Maravilhas, eu decidi mostrar que até o Superman, exposto à kryptonita, se cansa e se enfraquece. E não tem problema se cansar. Sim. O problema é parar. É um livraço esse. O doutor Jonathan, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que Deus não se cansa, mas ele descansou. Yes. E a razão por que ele descansou foi para santificar o descanso. E ele diz, não há santidade se não houver descanso. Yes. E por incrível que pareça, os grandes homens que caíram em pecado geralmente viviam um tempo de exaustão crônica. Total. Né? Que a falta de descanso te leva a essa exaustão crônica e te vulnerabiliza. Você pensa assim também? Penso assim, tanto que quando a gente olha o capítulo 17 de Reis, quando Elias aparece, você vai ver Elias aparecendo diante de Acabe, você vai ver Elias no Sarepta, você vai ver Elias no Querite, você vai ver Elias no Carmelo. É um cara incansável. De repente, com a ameaça de Jezabel, é um gatilho de burnout para ele. Porque aquilo não foi só depressão, aquilo foi um burnout. Acumulou. O que foi só uma ofensa se tornou para ele deitar-se debaixo de um zimbro. Agora tem um detalhe. O senhor sabe para que serve o zimbro, aquela árvore? Não. Para fazer vassoura. É mesmo? Mesmo ele com um staff mental, ele foi para o lugar certo. Um lugar de limpeza. Porque o que ele queria era ser limpo da alma. Muito bom. Para a gente concluir, algumas perguntas aqui. Pode ser uma resposta mais rápida, assim. Qual o melhor livro que você já leu? Discípulo Radical de John Stott. Aquele livro é muito bom. Maravilhoso, recomendo. Qual o melhor filme que você já assistiu? Mãos Talentosas. Rapaz, eu fiquei curioso, até marquei lá. Cuba Júnior. Tem uma lista lá de 30 filmes para eu ver se consigo assistir, ver se consigo assistir isso aí. Qual o seu prato de comida preferida? Churrasco. Né? Esses dias eu estava viajando para Gramados, e aí eu parei num restaurante no Rio Grande do Sul. Uau. E, rapaz, eu comi uma costela. É melhor. Que, olha... É sobre isso. Celestial. Um prime rib, um T-bone. Quando você está no seu tempo livre, assim, qual que é o seu hobby? Churrasco e snook. Churrasco. E snook. Você nem parece que fez bariátrica. Mas eu gosto de fazer churrasco para os outros, sabia? Exato. Que eu vi ali que você come um pouquinho e tal. Você emagreceu quantos quilos? Eu tinha 160 quilos, hoje peso 95. Caramba. Reeduquei de cunho alimentar, mudei minha vida, estou completando 5 anos pós-bariátrica. A bariátrica pode operar seu estômago, mas não opera sua cabeça. Então quem não opera a cabeça, não adianta nada. E você se reeducou mesmo? Totalmente. Fica aqui um conselho para todos vocês aí, inclusive meu amigo Marcos Moura, que vai fazer bariátrica. Isso Olha aí. aqui, ó. Isso aí. Uma inspiração, Isso inspiração. Se você tivesse um encontro com o apóstolo Paulo e a oportunidade de ter um tempo de mesa, qual é a pergunta que você gostaria de fazer para ele? Perguntaria para ele o que é que ele viu no terceiro céu. Boa essa pergunta, hein? A minha netinha estava fazendo um podcast comigo, né? Ela falou assim, vô, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar Paulo. Tem uma pergunta para fazer para ele. Eu falei, que legal. Que pergunta? Eu vou chegar lá e vou falar, Paulo, qual era o seu espinho na carne? É ótimo, também. Quem sabe? Mas no céu perguntar de espinho, vamos perguntar se você... Terceiro céu, o que você viu, Paulo? Aí sim, interessante. Bom, quais os 3 líderes que você gostaria, pode ser da Bíblia, pode ser entre os pais da igreja ou de hoje, no dia de hoje, quais os 3 líderes que você gostaria de ter 1 hora de mesa com eles? Assim? T.D. Jakes, Spurgeon e John Stott. Poxa, você também... Os 3 vão me dar. Você não é bobo, não. Você não é bobo. É engraçado que ontem o Joel Pereira falou a mesma coisa. É? T.D. Jakes, John Stott e Spurgeon. Eu estou lendo o livro do T.D. Jakes, estou relendo o livro Homem Sem Amarra. Uau. Bom mesmo. O que é aquilo? Vou ter que ler esse. Ele fala sobre hombridade com base, por exemplo, no Mefibosete. Uau.
Ele começa falando quando eu era menino e tal, ele fala de menino para homem. E aí ele... E homem sem amarra, porque daí ele fala... Mas é lindo, vale a pena... vou pedir para dar um para você. Sim, que ótimo. Aí. Ganhei, hein, pessoal? Ele fala sobre... Tirando as amarras, né? Sim. Homem sem amarra. Sim. Meu, é muito poderoso. É muito... Realmente, o T.D. Jakes também, ele é uma inspiração para mim. E a maioria dos materiais do T.D. Jakes é transcrição. Materiais transcritos. Que também nem precisa escrever, mano. É sobre isso. Você imagina, se Paulo escreve 13 epístolas e parte dessas epístolas com autoria de transcrição. Você imagina se Paulo fosse hoje? Meu Deus. Meu Deus. Paulo ia usar toda a nossa tecnologia para criar. Imagina Spurgeon, com todos os sermões, com todo o conteúdo dele, tivesse a tecnologia que a gente tem. Por exemplo, a Joyce Meyer, que tem muitos livros escritos, né? Tem muitos livros. Eu acredito que boa parte é transcrição. Sim, sim. O John Maxwell, eu ouvi falar que ele tem uma equipe que chega, acho que a 100 pessoas. Sim. Que pesquisa para ele. Olha só, diz que quando ele precisa de uma ilustração para encaixar num texto, ele tem gente que só faz isso. Só para isso, para conectar. Busca ilustrações voltadas para aquele assunto. Então é por isso que o camarada produz tanto conteúdo daquele jeito. Porque o que a gente tem é o que as outras pessoas não têm. Criatividade e conteúdo. Exatamente. Porque o conteúdo você precisa ter de verdade. Com certeza. Não tem jeito. Cara, foi muito bom o nosso bate-papo. Aqui eu queria que você deixasse uma mensagem agora para todos aqueles que nos acompanham. Deixa uma palavra de esperança aí. Minha palavra de gratidão a todos, mas eu queria deixar um texto célebre. 1 Timóteo 4,13, quando o apóstolo Paulo dá algumas instruções a seu filho na fé, Timóteo, e eu gosto disso. Ele diz assim: persista em ler, exorte e ensine. Paulo vai falar sobre 3 pilares. A vida é feita de persistência e ler livros maravilhosos e principalmente a Bíblia. Persistência traz a ideia de alguém que decidiu exercitar. Então, se hoje você lê e tem dificuldade, continue persistindo, porque amanhã vai se tornar prazeroso. Isso vai habilitar você para 2 coisas. Ele diz: persista em ler, exorte e ensine. Só pode exortar e ensinar quem leu. Nossa geração precisa vencer o analfabetismo bíblico e começar a ler. Eu gosto do pensamento que diz: quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Uau. Ler não é uma opção, é uma necessidade vital. Yes. Eu, por exemplo, não acredito no sucesso de um líder que não lê. Verdade. Não é verdade? O líder precisa ter um nível de curiosidade acima da média. E os curiosos sempre estão buscando saber um pouco mais. Foi muito bom ter aqui o Adson Belo, espero tê-lo outras vezes. Obrigado por ter vindo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Te abençoe. Bom, gente, agora você pega esse link e envie para todos que você ama, que você quer bem, para que mais pessoas sejam abençoadas através deste conteúdo aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Nayara. Obrigado, Axel, Felipe, e também a Gláucia, que estaria aqui. Mas, Gláucia, eu peguei o seu lugar aqui, que eu queria que você descansasse para ministrar daqui a pouco. Porque eu sei como é que é, eu fiquei preocupado, eu falei, deixa eu já também liberar o meu querido Adson aqui, e para que você pudesse descansar um pouco, tanto as cordas vocais, quanto estar bem para a ministração daqui a pouco. Deus abençoe você, sua casa, sua família, não se esquece, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres, e a nossa família está debaixo da graça de Deus, e até o nosso próximo encontro.